Na semana passada, nós abrimos um texto que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, que nos diz: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos. Ou não sabeis que Jesus Cristo está em vós? Se é que já não estáis reprovados. Tiramos deste verso 3 porções que procuramos estudar com cuidado. A primeira, examinai-vos. Primeira recomendação que o apóstolo Paulo dá a estes irmãos é que eles deveriam se examinar. Examinar-se significa investigar-se, fazer uma avaliação de si mesmo, olhar para o seu interior e ver se de fato você está em Cristo. O segundo termo que nós destacamos foi provai-vos. Significa aplicar um teste em si mesmo. Com qual finalidade? Buscar evidências para saber se de fato Cristo está em você. E se o resultado deste exame, desta prova, deste teste que você deve aplicar em si mesmo, não convencer você de que você está em Cristo e de que Cristo está em você, então o resultado é reprovados. Quando ele diz provai-vos, esta palavra ela está relacionada a uma ação que era desenvolvida na antiguidade para avaliação de metais e moedas. A ideia era submeter metais e moedas para saber se eram verdadeiros, se eram genuínos, se possuíam valor. O que o apóstolo Paulo está ensinando a esta igreja, confrontando esses irmãos, incitando esses irmãos a fazerem, busquem em vocês provas que comprovem que vocês estão em Cristo, que Cristo está em vocês, que de fato vocês são cristãos verdadeiros, discípulos genuínos. O tempo que nós estamos vivendo, meus irmãos, é o tempo do fim. Já não existe mais tempo para vivermos enganados com relação a nós mesmos, a quem nós somos. Este tempo é um tempo onde nós devemos olhar para nós mesmos, olhar para as nossas próprias vidas, procurar evidências que de fato estamos em Cristo e que Cristo está em nós. Mas infelizmente, uma das dificuldades que encontramos ao nos examinar, ao nos provar, ao aplicar testes sobre nós, é a nossa aptidão de fazer isso com os outros e a nossa negligência de fazer isso com nós mesmos. Nós temos uma enorme facilidade de examinar as pessoas, de avaliá-las, de notar os menores erros possíveis na vida dos outros, quando na verdade nós não temos esta mesma habilidade para notar e ver os nossos próprios erros. A primeira dificuldade que nos deparamos com esta investigação e com este teste que devemos aplicar em nós mesmos, baseia-se nisto: somos bons para examinar os outros, somos bons para testar os outros, mas não somos bons para fazer isso com nós mesmos. Logo, nós nos perguntamos: que tipo de exame e que tipo de teste eu poderia aplicar em mim mesmo para saber quem eu sou, para saber como estou, se de fato sou um cristão verdadeiro, um discípulo genuíno de Cristo, ou se tudo o que tenho é uma mera experiência religiosa. Que tipo de teste nós poderíamos nos aplicar? Disse aos irmãos
que o melhor teste que nós poderíamos nos aplicar seria ler as Escrituras como um espelho. A Escritura é o espelho de Deus, que nos faz enxergar com clareza quem nós somos, como nós estamos vivendo e para onde nós estamos indo da maneira como nós estamos vivendo. Hebreus capítulo 4, verso 12, nos diz que a Escritura, a palavra de Deus, ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Esta expressão, discernir, significa que a palavra possui condições de julgar o que é certo e o que é errado, o que é verdadeiro e o que é falso, o que é genuíno e o que é uma falsificação. Quando você estiver lendo as Escrituras, não aplique aquilo que você está lendo sobre outras pessoas. Geralmente a gente tem essa mania. Esta palavra seria muito boa para o fulano de tal. Seria muito bom que aquele irmão ou que aquela irmã estaria aqui, porque isto é o que ele deveria ouvir. Este é um procedimento, esta é uma atitude que nós temos o hábito de continuamente fazer, direcionar aquilo que ouvimos e até aquilo que estamos lendo sempre para os outros. E nós não devemos fazer isso. A cada momento que você ler as Escrituras, a cada ensino que você ouve das Escrituras, aplique-o a si mesmo. Aproveite-o como uma oportunidade de se investigar, de se examinar e de saber quem de fato você é. Se você é de Cristo, está nele, ou se você não é dele. Se você chegar à seguinte conclusão: eu gostaria de um teste melhor para me avaliar. Eu gostaria de uma maneira, uma forma melhor de conhecer quem eu sou. Então nós vimos uma boa oportunidade na oração de Davi, no Salmo 26, no verso 2, onde ele diz: Senhor, examina-me. Senhor, prova-me. Senhor, sonda os meus pensamentos e o meu coração. Nesta oração, Davi não está se examinando e nem se provando. Davi está pedindo a Deus para examiná-lo, para investigá-lo, para prová-lo, para testá-lo, para sondar seus pensamentos e as intenções do seu coração. Esta palavra sondar ou esquadrinhar, ela tem um sentido muito forte dentro do texto hebraico. Descreve a ação de um refinador de metais, especificamente alguém que trabalha com a prata. É a ação deste trabalhador em tomar a prata com todas as suas impurezas e remover a sua escória para ficar com a prata em forma de substância limpa, a fim de que desta forma ela possa ser transformada em algo de valor. Esta expressão é encontrada em Provérbios 25, verso 4, que diz: tira da prata a escória e sairá vaso para o fundidor de metais. Quando Davi pede para Deus esquadrinhá-lo, Davi está pedindo para Deus remover da sua mente, dos seus pensamentos e do seu coração a escória, a imundície, a sujeira. Se você quer saber o significado da palavra escória, nada mais é do que lixo, aquilo que não possui valor algum, aquilo que apenas danifica a própria prata. O que Davi pede a Deus é: Senhor, investiga-me, aplique testes sobre mim, venha sobre os meus pensamentos e sobre as intenções do meu coração e remove o lixo, remove a impureza, remove a sujeira, para que então o que restar o Senhor possa tomar e fazer algo de valor. Neste sentido, ele não foi soberbo. Nesse sentido, ele não foi arrogante. Ele se humilhou e reconheceu que havia em sua vida
coisas que precisavam ser expostas, tratadas e removidas. É neste sentido que o apóstolo Paulo instrui os irmãos da igreja de Corinto. E se de fato você entender que deve pedir a Deus para te examinar, para te provar, com a finalidade de remover o que não é bom e está em você, saiba com certeza que Ele o fará. Nós abrimos alguns textos para nos mostrar isso com mais clareza. Vimos Deuteronômio 8:2, onde Deus descreve o propósito pelo qual Ele levou a nação de Israel para o deserto. 3 termos nós extraímos desse texto: humilhá-los, prová-los e tornar conhecido o que estava em seus corações. Guarde bem estes 3 termos: humilhar, provar, tornar conhecido o que está no coração. No verso 16 deste mesmo capítulo, nós vimos estas expressões serem repetidas, mas com um acréscimo. Deus humilhou Israel, os provou para no seu fim lhes fazer bem. Juntando estes 2 versos, nós chegamos à seguinte conclusão: que o motivo pelo qual Deus submete o seu povo a testes e a provas é, em primeiro lugar, fazer com que eles conheçam o que está em seus corações. Com qual propósito? De no fim lhes fazer bem. Esta expressão lhes fazer bem, no texto original significa torná-los agradáveis. Então o movimento de Deus com seu povo durante os testes, durante as provações, tem esta finalidade: expor o que está escondido, para no fim fazer com que aqueles que tiveram seus pecados expostos sejam transformados em pessoas agradáveis a Ele. Todos nós conhecemos muito bem o desfecho dessa história. Sabemos que o que foi revelado acerca daquele povo que peregrinou no deserto é que aquele povo era um povo rebelde e contradizente. Um povo que não se sujeitava ao Senhor e que constantemente entrava em contradição, porque dizia que queria se sujeitar, mas vivia como quem não se sujeita. O que foi revelado por meio das provações que Deus aplicou ao povo no deserto foi um povo rebelde e contradizente. Este foi um exemplo que nós encontramos de reprovação. A terceira expressão que nós encontramos lá no texto de 2 Coríntios 13:5. Reprovados, segundo o que o apóstolo Paulo diz, é desqualificado. É alguém em quem não foi encontrado nada de bom, nada de valor. O exemplo do povo de Israel no deserto nos aponta um exemplo negativo, um exemplo de reprovação. E embora Deus tivesse no seu coração conduzir este povo à terra prometida, que representava para eles um tempo de descanso, esta nação, todos os que eram adultos, acima de 20 anos, quando saíram da terra do Egito, pereceram no deserto, não entraram no seu repouso. Estas coisas foram escritas e estão preservadas como figuras para nos ensinar. Nos ensinar o quê? A não sermos um povo rebelde, contradizente, que terá no seu próprio final um exemplo de reprovação. Um povo que não adentrará o descanso que Deus tem prometido para aqueles que o amam. O segundo exemplo foi exatamente o que eu não consegui dar aos irmãos na semana passada por conta do tempo. O segundo exemplo era o exemplo que talvez ilustraria melhor tudo o que eu estou tentando lhes dizer. É o exemplo de Jó. Quando nós olhamos para a expressão provação, talvez nós não conheçamos um exemplo mais claro de provação do que o exemplo de Jó. E como não consegui dar este exemplo aos irmãos na última semana, pretendo fazê-lo agora rapidamente, para que logo em seguida nós possamos abrir as Escrituras e falar sobre o tribunal de Cristo.
E quando eu terminar, acredito que vai ficar claro o motivo pelo qual nós passamos por essas vias para chegarmos no tribunal de Cristo. Se você trouxe sua Bíblia, por favor, abra comigo no livro de Jó. Eu gostaria de apenas fazer uma passagem rápida pelo livro de Jó. Não quero me demorar no livro de Jó. Portanto, se houver alguma coisa que você saiba acerca da vida de Jó, que eu não citar, eu não estou esquecendo, nem ignorando, nem tratando como algo que não é importante. Eu vou apenas fazer uma passagem rápida, para que tudo o que eu já descrevi aos irmãos possa ser entendido com clareza. A história de Jó é muito conhecida, tanto o seu início quanto o seu fim. Mas existe um ponto da história de Jó que eu particularmente não estou acostumado a ouvir ninguém falar, que é exatamente um meio. E é no meio da história de Jó que nós vamos conseguir enxergar tudo aquilo que eu estou tentando tratar com os irmãos até agora. Em Jó, capítulo 1, nos é descrito quem este homem é. Nos é descrito quantos filhos ele tinha. Nos é descrito que era um homem rico, próspero. Mas o que mais me chama a atenção neste capítulo 1 é o testemunho que Deus vai dar acerca de Jó. Olhe comigo o verso 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu no meu servo Jó? Porque não existe ninguém na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Meus irmãos, este testemunho é o próprio Deus que dá a respeito de Jó. Em outras palavras, no seu tempo e na sua geração, não existia homem na face da terra melhor do que Jó. Homem íntegro, temente a Deus, que se afastava do mal. Nós conhecemos muito bem o início dessa história. Satanás vai a Deus. E quando Satanás chega na presença de Deus, o próprio Deus pergunta a Satanás: observaste no meu servo Jó? E Deus dá este testemunho que acabamos de ler. E Satanás apresenta uma acusação a respeito de Jó. Será que Jó não tem muitos motivos para te temer? Será que Jó não tem muitos motivos para te servir? Afinal de contas, o Senhor tem abençoado tudo que ele tem. E não só tem abençoado, como o Senhor tem protegido a ele de tal maneira que não há como fazer absolutamente nada contra ele. E Satanás apresenta uma tese: se o Senhor retirar aquilo que lhe foi dado, certamente ele irá blasfemar na tua face, ele irá falar mal de ti diante da tua face. Deus então aceita a proposta e permite que Satanás retire os próprios bens que Deus deu a Jó. Quando o capítulo 1 termina, nos é dito que mesmo depois de perder seus bens e seus filhos, o último verso, o verso 22, Jó não pecou nem atribuiu a Deus culpa alguma. Em outras palavras, a tese de Satanás foi derrubada. Um homem pode ser íntegro a Deus, mesmo perdendo seus bens e seus filhos. Então inicia-se o capítulo 2. Num outro dia, num outro momento, Satanás volta à presença de Deus e vai propor a Deus mais um mal, mais um dano, mais um prejuízo a Jó, com a finalidade de que, se Jó agora perdesse a saúde, Jó então iria blasfemar, falar mal de Deus. E uma coisa interessante acerca do sofrimento de Jó é o testemunho que Deus vai dar dele pela segunda vez, no verso 3. Disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal, que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Isto significa que não havia na vida de Jó
nenhum motivo para que ele pudesse sofrer aqueles prejuízos. Jó não havia cometido nenhum tipo de pecado para que ele estivesse colhendo estes sofrimentos. Então Satanás vai apresentar para Deus a proposta de que um homem fará qualquer coisa pela sua saúde. Se o homem perder a saúde, ele fará qualquer coisa, inclusive blasfemar do seu Deus. Deus permite que Satanás toque a vida de Jó e lhe tire a saúde. Nos é dito aqui no capítulo 2, que quando Satanás o tocou, ele foi cheio de úlceras malignas, do alto da sua cabeça à planta dos seus pés. Sua dor e sua angústia era tão grande que ele tomava cacos de telhas para se raspar, tentando procurar algum alívio. E o que nos é dito no capítulo 2, no verso 10, que Jó não pecou contra Deus com os seus lábios. Em outras palavras, a segunda tese de Satanás foi derrubada. Um homem pode permanecer íntegro a Deus, mesmo estando enfermo, e Deus não curá-lo. E como se, estando sem seus bens, sem seus filhos, sem sua saúde, agora sem o companheirismo da sua mulher, porque a sua mulher olha para Jó naquele estado miserável e lastimável e diz: você ainda mantém a sua integridade a Deus, amaldiçoa o seu Deus e morre. E Jó vai dizer para ela: mulher, você fala como uma louca. Recebemos o bem de Deus com prazer e não receberemos os seus males. E o texto nos diz que em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Como se tudo isso não bastasse, 3 de seus amigos, ao saber do seu estado, viajam para encontrá-lo. E quando estes amigos o encontram e o veem no estado em que ele estava, os indivíduos se assentam ao seu redor e passam 7 dias sem comer, sem beber e sem dizer uma só palavra. Tamanho era o estado do homem a quem Deus disse que na sua geração era o melhor dentre todos os homens. Não havia ninguém na terra como este homem. A esta altura, você já deve estar se perguntando: parece que é um jogo e que é uma brincadeira, onde Deus está tentando provar que Satanás está errado, e quem está sofrendo as consequências disso é o próprio Jó. Mas você vai ver que Deus não está provando nada para o diabo, mas está concedendo a Jó uma graça preciosa, a qual nos será descrita na metade do livro. No capítulo 3, Jó vai lamentar profundamente a sua miséria. E do capítulo 4 ao capítulo 31, é um diálogo entre Jó e os seus 3 amigos. Os 3 amigos acusando Jó o tempo todo, dizendo: você pecou, você fez coisas erradas, por isso esse mal veio sobre você. E Jó tentando se defender: não, eu não fiz estas coisas. No capítulo 32, surge um 5º personagem, chamado Eliú. Este indivíduo desconhecido, que nós não sabemos de onde veio, ele estava próximo de Jó e de seus 3 amigos, enquanto eles conversavam. Aparentemente, ele ouviu toda a conversa. E no capítulo 32, Eliú vai falar. E a fala de Eliú no capítulo 32 é uma confrontação aos 3 amigos de Jó e ao próprio Jó. Se você puder, abra comigo por favor no capítulo 33. Quando Eliú está falando a Jó, o pecado de Jó vai aparecer, ele vai ser identificado, ele vai ser exposto. É claro que nada do que ele estava sofrendo estava relacionado com o pecado, mas isto não significa que o melhor homem de toda a terra não tinha pecado. Isto não significa que Jó poderia adentrar as portas dos céus com sua própria justiça. Isto significa que o melhor homem da face da terra não pode adentrar as portas dos céus com a sua própria justiça.
Pois Romanos 3,10 vai nos dizer que não existe um só justo sequer. Não existe ninguém que seja perfeito diante de Deus. Todos pecam, todos são falhos. E o que Jó não sabia é que existia algo em seu coração que precisava ser revelado, exposto. Ele mesmo precisava conhecer algo que não sabia acerca de si mesmo. Isso vai nos ser descrito no capítulo 33, no verso 9. Jó dizendo: limpo estou, sem transgressão, puro sou e não tenho culpa. Veja o capítulo 34, verso 5. Porque Jó disse: sou justo, e Deus tirou o meu direito. O que Jó pensava a seu respeito? Justo, puro, inculpável, sem transgressão alguma. Observe o que Eliú vai dizer no capítulo 34, no verso 36. Pai meu, provado seja Jó até o fim, pelas suas respostas próprias de homens malignos, porque ao seu pecado acrescenta a transgressão, e entre nós bate as palmas e multiplica as suas razões contra Deus. No capítulo 35, verso 2, nos é dito, Eliú perguntando a Jó: tens por direito dizeres, maior é a minha justiça do que a justiça de Deus? Por esses textos que nós lemos, meus irmãos, nos é provado o pecado de Jó. Achar-se justo. E como esse pecado foi identificado? Como esse pecado veio à tona? Por meio das provações. Deus não estava brincando com Jó e tentando provar que ele está certo e que o diabo está errado. Deus estava dando a Jó a oportunidade de, por meio das suas provações, ter o pecado do seu coração exposto. Ele não tem o propósito de, ao expor o nosso pecado, lançá-lo no nosso rosto. O propósito é sempre, no teu fim, te fazer bem. Remover a escória de você, remover o lixo, remover a impureza, para que de fato, no teu fim, no final das tuas provas, você possa ser transformado em alguém que é agradável a Deus. Eliú vai falar com Jó do capítulo 32 até o final do capítulo 37. Do capítulo 38 ao capítulo 41, Deus vai falar pessoalmente com Jó. E há um momento, no capítulo 40, verso 8, confira comigo por favor, que Deus vai perguntar para Jó assim: você fará vão o meu juízo, ou me condenará para se justificar? Ou seja, quando você diz que é justo, você vai atribuir culpa a mim? Você vai culpar o juiz de toda a terra para se absolver? É claro que não. Deus fará 70 perguntas a Jó, as quais Jó não conseguirá responder nenhuma delas. Absolutamente nenhuma delas. E o desfecho do que quero mostrar aos irmãos está no capítulo 42, no verso 5. Jó dizendo: com o ouvido eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O que ele está dizendo é: antes eu apenas ouvia a seu respeito. Agora pense que o homem Jó era, por ser íntegro, temente a Deus e que se afastava do mal, apenas e tão somente por ouvir falar dele. Mas mesmo neste homem existia algo lá dentro do seu coração, o pecado de se achar justo. E quando então ele conhece a Deus, ele vai fazer algo muito interessante que está descrito no verso 6. Me abomino e me arrependo no pó e na cinza.
O termo abominar significa desprezar, rejeitar. Em outras palavras, eu reconheço que não sou justo. Eu me humilho diante de ti e me arrependo por ter falado de coisas as quais eu não conhecia. Me arrependo por ter tido uma ideia a meu respeito diferente de quem eu era. Então o que será dito na sequência é o desfecho da história de Jó, onde sua saúde é restaurada, seus bens lhe são restituídos, e ele passa a ter agora 10 filhos, 7 homens, 3 moças, e nos é dito que o fim da vida de Jó foi melhor do que o início. A maior parte das pessoas entendem isto como o fato de Deus ter dobrado todos os seus bens. Para mim não. Para mim, o fato de o final da vida de Jó ser melhor do que o início é que agora ele o conhece. Ele conhece a Deus. E para que ele pudesse conhecer a Deus, o pecado do seu coração precisava ser trazido à tona. Para que ele pudesse conhecer a Deus, ele precisava ser convencido do seu pecado. Se ele não fosse convencido do seu pecado, logo ele não enxergaria a necessidade de se arrepender. Este, meus irmãos, é um exemplo de aprovação. Alguém a quem Deus humilhou, alguém a quem Deus provou, alguém a quem Deus fez com que o pecado do seu coração viesse à tona, para no fim tornar este indivíduo agradável ao próprio Deus. Por isso Jó foi agraciado no meio das suas provações, porque se no fim de todas as provações você for levado a conhecer Deus de verdade, você não sofreu prejuízo nenhum. É melhor do que ter vivido uma vida inteira sem prova nenhuma e morrer sem conhecê-lo. Talvez você pergunte, mas o pecado de Jó não parece ser algo tão grave. Meus irmãos, é grave e é gravíssimo. Este pecado de achar-se justo, Jesus encontrou nos fariseus. Se não há uma intervenção na vida de Jó, Jó seria como os fariseus. O que Jesus encontrou nos fariseus? Homens que se justificavam a si mesmos, que defendiam para os outros que eles eram justos. Jesus disse a eles: vós sois os que vos justificais a vós mesmos, mas Deus é aquele que conhece o vosso coração. E talvez o exemplo que melhor venha nos mostrar a podridão do que é achar-se justo aos seus próprios olhos, está registrado lá em Lucas 18, quando 2 homens sobem ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era um coletor de impostos, um fiscal injusto. O fariseu orava de si para si: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. Nos é dito acerca deste homem que orava de si para si, que se achava justo aos seus próprios olhos, que ele foi para casa sem ser justificado. Sabe o que significa ir sem ser justificado? Continuar carregando os seus pecados. Embora a aparência dele demonstrasse que ele era alguém justo, Deus, que conhecia o seu coração, sabia que ele não era justo coisa nenhuma. Daí surge a palavra hipocrisia. Quando este termo surgiu na Grécia Antiga, ele surgiu para designar a função de um ator, um encenador, alguém que se preocupa em transmitir para os outros uma ideia diferente de quem é. Mas o outro, que era um fiscal injusto, orava da seguinte maneira: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Nos é dito que este nem sequer erguia os olhos aos céus quando orava, mas batia no peito como quem chora, como quem lamenta, como quem sente o peso do seu pecado. E nos é dito que este indivíduo que se humilhou diante de Deus foi para casa justificado. Meus irmãos, há um grande perigo em nós nos considerarmos justos aos nossos próprios olhos.
Estes são aqueles que Isaías descreve: afasta-te de mim, porque sou mais santo do que tu. Estes são aqueles que olham os outros de cima para baixo, que se consideram superiores. Uma prática normalmente identificada no meio cristão, que olha para aqueles que ainda não são e que os trata como inferiores. Cuidado com o pecado de se achar melhor do que os outros. Quando você se acha melhor do que os outros, você está a anos-luz de poder reconhecer quem de fato é e o estado em que vive. Cuidado. Todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. Quem se põe de pé diante de Deus será lançado, prostrado em terra. Mas quem se prostra diante dele será colocado de pé. Isso não deve ser uma postura corporal, mas uma postura do nosso coração, porque Deus é aquele que vê o nosso coração. Dito isto, termino aqui tudo o que eu gostaria de ter dito aos irmãos na semana passada e não consegui. A partir de agora, quero lhes expor sobre o tribunal de Cristo, e os irmãos entenderão toda a relação que eu tentei fazer o tempo todo para chegarmos neste ponto. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Romanos capítulo 14, dos versos 10 ao 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versos 10 a 12. Nós não vamos conseguir chegar ao fim de tudo o que eu gostaria de nessa noite expor para os irmãos acerca do tribunal de Cristo, mas vamos conseguir fazer pelo menos uma introdução. Romanos 14, verso 10 ao 12. Verso 10 nos diz assim: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, por que o desprezas? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Tribunal de Cristo. A palavra grega para tribunal é bema. Descreve uma plataforma, ou uma tribuna, ou até mesmo uma cadeira, onde nos tempos onde o Novo Testamento estava sendo escrito, as autoridades mais importantes da cidade pronunciavam suas sentenças e seus julgamentos às pessoas. Também era um local onde os atletas que eram coroados como vitoriosos nas Olimpíadas compareciam para serem recompensados por suas conquistas. Duas características: um lugar de julgamento e um lugar de recompensa. Guarde isto no seu coração. O tribunal de Cristo é onde se dará uma recompensa e um julgamento, uma sentença. Uma vez sabendo disto, gostaria que nós analisássemos duas expressões presentes no verso 10: julgar e desprezar. Primeira expressão, julgar, no Novo Testamento significa formar ou proferir uma opinião depois de separar e considerar os detalhes de uma situação e, consequentemente, determinar sentença. Primeira coisa que gostaria de chamar a atenção dos irmãos aqui é para o fato de nós atentarmos muito bem para a atitude de julgar os outros, principalmente quando se trata de alguém que é seu irmão em Cristo Jesus. O mesmo Deus que foi misericordioso com você e te recebeu na família dele, também foi misericordioso com o seu irmão e também o recebeu. De tal maneira que você deve ter muito cuidado ao olhar para a vida do seu irmão
e ao ver os erros que ele comete, e abrir a sua boca e determinar sentenças de condenação sobre ele. Cuidado, não julgue o seu irmão. Há uma parte que é necessário julgar e outra não. Onde ela é necessária? Quando você olha para a atitude de uma pessoa e faz a distinção se aquilo é certo ou é errado, se deve ser um exemplo a ser seguido ou um ato a ser desprezado. Aonde entra o perigo? É que depois de fazer essa avaliação, de discernir, de distinguir entre certo e errado, entre bem e mal, você determinar uma sentença sobre aquele que erra. Você dizer o que aos seus olhos a pessoa merece receber pelo erro que ela cometeu. Isto é grave. É um erro grave, e isso não aplica-se apenas ao seu irmão em Cristo, mas a todas as pessoas. Nunca determine nenhuma sentença de condenação sobre ninguém. A segunda palavra, desprezar, significa tornar sem importância. Essa é uma atitude comum no nosso meio. Não digo no nosso meio só aqui, mas no meio cristão em geral. A gente olha para os outros, vê os erros que os outros estão cometendo, determina uma sentença de condenação sobre eles, bem feito, merecia receber o que recebeu. E consequentemente a gente passa a tratar o indivíduo com desprezo. Passa a torná-lo como alguém que para você não tem importância nenhuma. Cuidado. O apóstolo Paulo nos orienta que aquele que cuida estar em pé, tome as devidas precauções e os devidos cuidados para você não cair. Meus irmãos, não existe garantia nenhuma de você estar de pé agora e daqui a 5 minutos não estar caído. Não existe garantia nenhuma do erro que você vê na vida dos outros e até reprová-lo, repudiá-lo e sentenciá-lo, e você não vai fazer o mesmo. A propósito, se você quer acelerar a sua queda, basta sentenciar aquele que errou. Se você quiser ver o quão rápido é cair, basta você sentenciar aquele que você viu errar. Você verá que será uma questão de pouco tempo para você ser pego nas mesmas coisas. E aí como fica? Porque nos é dito que todos nós haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. E Ele irá julgar aquele que você viu errar e também julgará você. E qual é o critério que Ele vai usar para julgar os dois que errou? A verdade e a justiça absoluta. Quando Ele se encarnou e veio a este mundo, Ele veio para salvar os homens dos seus pecados. Quando Ele ressuscitou, Deus o fez Senhor, lhe entregou todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. E quando Ele retornar, virá como juiz. Sua segunda vinda é para juízo. E não é um juízo como nós estamos acostumados a ver, de juízes corruptos, que aceitam suborno e propina para condenar o inocente e inocentar o culpado. É o juiz que foi feito sábio, dotado de pleno conhecimento acerca da vida de cada um, que os avaliará com uma justiça perfeita. Depois do seu tribunal não há apelação, não há a quem você possa recorrer para te ajudar. Toda a sua vida estará exposta. E como será? Aqui em vida, a gente teme a opinião dos outros. A gente receia a maneira como as pessoas irão nos tratar. Por isso, tudo que nós fazemos de errado, nós empurramos para debaixo do tapete. Nossa tentativa, nosso esforço é ocultar os nossos erros para que as pessoas não saibam quem nós somos, como vivemos e o que fazemos. No tribunal de Cristo, tudo isto
será exposto. Não existe nada encoberto que não seja revelado. Não existe nada oculto e escondido que não haja de ser exposto. E a primeira característica que nós devemos levar em consideração em ser acerca deste tribunal, deste juiz e do juízo que há de vir, é observar se nós não estamos nos tornando juízes, sentenciando aqueles que vemos que erram. Quanto a isto, a seriedade destas coisas e a importância de entendermos elas, nós vamos abrir alguns textos agora para vermos. Talvez o mais famoso deles, Mateus 7, 1 e 2. Mateus, capítulo 7, versos 1 e 2. Jesus dizendo: não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Não julgueis, para que não sejais julgados. Não condeneis, para que não sejais condenados. A propósito disso, em 1 Coríntios 11, verso 31, o apóstolo Paulo diz: se nós nos julgássemos, não seríamos julgados. O problema é que nós não fazemos isto. Nós sempre julgamos os outros. E meus irmãos, julgar alguém não é algo bom para nós, porque primeiro, nós não fomos feitos juízes uns dos outros. Segundo, nós não sabemos lidar com isto muito bem. No nosso juízo nós cometemos muitos erros, porque o que levamos em consideração é apenas aquilo que vemos, e as tantas outras coisas que não vemos. Não nos favorece, nem nos beneficia em nada julgar os outros, principalmente nossos irmãos. Quando julgamos, quando sentenciamos o erro dos outros e o que eles merecem receber por ter cometido tal erro, nós estabelecemos uma medida que será utilizada para nos julgar. Vara, antigamente, era utilizada como trena, como instrumento de medição. Quando você sentencia uma pessoa, essa sentença que você determinou sobre aquela pessoa vai ser utilizada para sentenciar você. E tenho certeza que você não é bobo, é esperto o suficiente para admitir que não é tão bom para passar nos próprios juízos que profere sobre os outros. Se for inteligente, não irá julgar. Se for inteligente, vai observar no ato e vai pensar: será que isso existe em mim? Será que eu não estou fazendo a mesma coisa? Que Deus tenha misericórdia dele, como eu desejo que tenha misericórdia de mim. Qual é o problema? Onde está o mal de estabelecer uma medida sobre mim mesmo? Abra Romanos 2, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versos de 1 a 3. Portanto, és indesculpável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas praticam. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás do juízo de Deus? Quando julgamos, não só estabelecemos a medida pela qual seremos medidos, nos tornamos indesculpáveis, porque naquilo que reprovamos nos outros, Deus encontrará em nós. É loucura julgar os outros, é loucura sentenciar os outros, é loucura evidenciar os erros dos outros para esconder os seus. Não é sábio, não nos beneficia, é uma prática que vai nos custar muito caro. Certa vez ouvi alguém dizer: língua tem que ter régua.
Sabe o que isso significa? Que você precisa medir o tamanho da sua língua e o que sai dela, porque você terá que comer cada uma das suas palavras. Provérbios capítulo 18, versos 20 e 21. Do fruto da sua boca farta-se o seu estômago. Você terá que amargar, comer suas próprias palavras de condenação sobre os outros. Tome cuidado quanto a isso, é algo grave. Lembrando que nós estamos falando do tribunal de Cristo. Se este pecado não for identificado, exposto, confessado, renunciado, perdoado e cancelado pelo sangue do Cordeiro, Ele irá nos achar no tribunal de Cristo. Tal como vimos na semana passada, a passagem de Números 32, verso 23, apenas a parte B. Moisés dizendo aos israelitas: sentireis o vosso pecado quando Ele vos achar. Vai sentir mesmo. E não há como fugir deste dia. Todos nós vamos comparecer diante deste tribunal para receber ou uma sentença de condenação ou uma recompensa que o Senhor Jesus Cristo prometeu para aqueles que o amam. Tiago capítulo 4, verso 11. Veja o que está escrito aí. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um só juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Quando sentenciamos os nossos irmãos, estamos falando mal da lei que Deus estabeleceu? Estamos nos assentando no bema, na cadeira dele, no seu tribunal e assumindo o seu lugar. O problema é que só existe um que é juiz. E este que é juiz tanto pode salvar, quanto pode fazer perecer. A pergunta para nós é: quem é você que julga os outros? Quem você pensa que é para abrir a sua boca e determinar sentenças de condenação pelos erros que os outros cometem? Quem te deu tal direito? É loucura, é insanidade fazer tais coisas. Capítulo 5, verso 9 desta mesma carta. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está às portas. Falar mal significa difamar, denegrir. Queixar-se é lamentar, murmurar. Você não deve denegrir o seu irmão e nem reclamar dele. Sabe por quê? O juiz está às portas. Ele vê tudo que nós fazemos. Ele ouve tudo que nós dizemos. Ele vê o que pensamos. Ele vê o que passa no nosso coração. O juiz está às portas. Um exemplo muito interessante disto está registrado no livro de Números, capítulo 12, quando Miriam vai se queixar para Arão acerca de Moisés. E nos é dito neste texto que o Senhor ouviu. E o que aconteceu? Miriam ficou fora do arraial por 7 dias. E o que isso significa? Significa que o próprio Deus cuspiu na cara dela. Quando Moisés orava por ela, Deus disse a Moisés: se um pai cuspir no rosto de uma filha, nos termos da antiga aliança, ela não será considerada imunda e não terá que passar 7 dias fora do arraial? Miriam vai ficar 7 dias fora do arraial. Sabe o que isso significa? Eu estou cuspindo na cara dela. Por que motivo? Porque ela estava murmurando e falando mal de Moisés, sem motivo algum. E o que ela estava se queixando? O fato de Moisés ter tomado para si uma mulher cuxita. Ela não aprovava a mulher, não achava que ela era ideal, não achava que ela era legal, e se achou no direito de falar e julgar Moisés.
o que ela não sabia que o Senhor ouviu. E logo determinou sobre ela um castigo, uma repreensão para livrá-la de coisa muito pior. Tome cuidado quando você pensar em falar mal do seu irmão. Tome cuidado quando você for reclamar dele, mas você não sabe, é um indivíduo difícil, é uma mulher difícil. Se Deus o recebeu, é dele. E se é dele, nossa postura nunca deve ser de condenar o erro que tais pessoas cometem, visto que, se o condenarmos, certamente faremos o mesmo. Se o condenarmos, falaremos mal da lei e assumiremos o lugar de juiz. Se o condenarmos, nós já nos enforcamos. Não faça isto. Tome bastante cuidado quanto à seriedade do que se diz. Mateus capítulo 12, verso 36 e 37. Não é só a seriedade do que se diz, mas a seriedade de tal julgamento em tal tribunal. Mateus 12, 36 e 37 diz: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar contas dela no dia do juízo. Pois por tuas palavras serás justificado, ou por tuas palavras serás condenado. Palavra ociosa é infrutífera, inútil. Uma palavra que não serve para nada. Não é como aquela que Paulo diz que nós devemos falar uns aos outros lá em Efésios 4. Palavra que concede graça àqueles que a ouvem. Aqui a palavra não concede graça alguma, não concede favor algum àquele que a ouve. No tribunal será levado em consideração palavras inúteis. E agora complicou. Pense no tanto de besteira que a gente fala. Por que a questão do que se fala tem tamanho peso? Porque aquilo que a sua boca fala revela o que está cheio no seu coração. Não revela só do que está cheio, mas revela se ele é de pedra ou se é de carne. Se é o coração da rebelião ou se é o coração do novo nascimento. Observe isto com atenção, meus irmãos. Não é inteligente abrir a boca para proferir sentenças de condenação sobre quem quer que seja. É um prejuízo muito grande para nós. E é bom nós nos examinarmos, investigarmos a nós mesmos, provarmos, fazermos testes, olhar para dentro de nós e buscar por estas coisas. Se elas não forem expostas agora para receberem o devido tratamento e o devido fim, e nós transformados em pessoas agradáveis a Ele, isso aqui vai nos encontrar no bema, no tribunal de Cristo. E se isso nos encontrar lá, o que nós vamos fazer? Para quem nós vamos apelar? Por quem você vai pedir? Ajuda-me! O Evangelho anuncia duas características: o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A palavra vingança ali significa juízo. É o dia do acerto de contas. E convém que todos nós compareçamos diante desse tribunal. Já nos foi dito o que não devemos fazer. Então, o que devemos fazer? Veja comigo Tiago, capítulo 2, verso 13. Aqui vai nos ser dada uma boa orientação acerca de o que devemos fazer quando virmos os nossos irmãos tropeçando e cometendo erros. Tiago 2,13 diz assim: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Observe mais uma vez: o juízo, o julgamento será sem misericórdia sobre aquele que não fez, que não usou de misericórdia. Sabe o que isso significa? Que o ato será julgado nu e cru, não será levado em consideração nenhuma fraqueza, nada que possa ajudar aquele que está sendo julgado. Usar de misericórdia é o caminho. Usar de misericórdia é o caminho.
compadecer-se da fraqueza dos outros, como você deseja que Deus se compadeça das suas. Pois se você semear a misericórdia, você vai colher a misericórdia. E qual é o benefício da misericórdia? Ela suplanta o juízo. Ela te coloca numa posição vantajosa. Ela te tira de uma sentença de condenação e te coloca numa posição de compaixão das suas misérias e fraquezas. Significa que Deus não te retribuirá como você merece. Por isso Jesus disse lá em Mateus 5,7: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles encontrarão misericórdia. Precisa ser recebida, aprendida, praticada e semeada. Misericórdia. Jesus disse aos religiosos dos seus dias: misericórdia quero, e não sacrifícios. Ora, a misericórdia, ela só nos beneficia, mais do que qualquer coisa que você possa fazer a Deus. Misericórdia triunfa sobre o juízo, suplanta e te coloca numa posição boa para si. 1 Coríntios capítulo 4, versos 5 e 6. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos 5 e 6. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que venha o Senhor, o qual trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. Não julgue, não é tempo de julgar, e não compete a nós julgar. Deus reservou um dia para julgar, e neste dia Ele fará com que as coisas que estão escondidas na mente e no coração apareçam. A expressão desígnios que o apóstolo Paulo usa aí no verso 5 significa conselho, propósito, intenção. Deus manifestará aquilo que estava dentro de nós, nossas intenções. Então, meus irmãos, eu espero que naquele dia nós possamos receber de Deus o louvor. A palavra louvor aqui significa aprovação. Servo bom e fiel. Precisamos tomar cuidado, meus irmãos. Precisamos tomar cuidado com a língua. Tiago diz que é um pequeno membro que incendeia o corpo inteiro. Devemos tomar muito cuidado quanto a isso. Já estamos terminando. Lucas 12, verso 1 ao 3. Ajuntando-se, entretanto, milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou Jesus a dizer aos seus discípulos: tomem cuidado do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada encoberto que não seja descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido ou revelado. Porquanto tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. Minha pergunta é: o que você acredita que será dito a seu respeito naquele dia? Vivendo como você vive, eu também, todos nós. O que você acredita que será dito a nosso respeito? Pare e pense alguns minutos. O que você acredita que será proclamado a seu respeito na presença de todos? É algo sério, não é? E sendo honestos, é algo que nós somos bem descuidados, não é? Precisamos tomar cuidado com isso. A outra parte que eu gostaria de abrir para os irmãos, acredito que vai precisar ficar para um outro dia. Mas acredito que aquilo que nós conseguimos caminhar até aqui, já nos é proveitoso e útil para nós nos examinarmos, nos investigarmos, nos provarmos, estabelecermos testes sobre nós e vermos como é que temos andado, como é que estamos vivendo, se de fato estamos em Cristo, se Cristo está em nós. E se em algum momento nós acharmos que não podemos nos avaliar, devemos pedir para Deus fazer, para que Ele faça com que aquilo que está escondido no nosso coração e escondido na nossa mente venha à tona, para que isso seja
tratado, para que nós possamos ser feitos pessoas agradáveis a Ele. Se assim não for, tudo que nós estamos escondendo vai nos encontrar lá, e certamente não será um bom momento. É melhor que isso seja exposto e tratado agora, do que isso nos encontre num momento irreversível. A outra parte que iria abrir aos irmãos está lá em 2 Coríntios 5:10. E se Deus nos permitir, e nós vivermos num outro momento, numa outra oportunidade, abriremos esta porção. Apocalipse 22, verso 12 nos diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Amém? Vamos nos pôr de pé?